En esta aula de diagramas de fases de sistemas ternarios, resolveremos alguns exercícios para lembrar os pontos principais da teoria e discutir alguns casos típicos. Lembremos que a pressão constante, o diagrama de fases de um sistema de 3 componentes terá 3 dimensões, já que a variância total para esse sistema, tendo apenas uma fase presente, será 4. Uma vez que a pressão foi escolhida, então ficarão 3 dimensões, que estão representadas neste diagrama. A temperatura no eixo vertical e as concentrações na base. E neste diagrama está mostrado claramente que, então, uma secção isotérmica, ou seja, uma região de igual temperatura, corresponderá ou à base, ou ao topo, ou a qualquer representação perpendicular ao eixo da temperatura. Já, pelo contrário, esta secção perpendicular à base ou ao topo do prisma corresponde a uma secção isoplética, ou seja, a uma região e a uma linha em particular de concentração constante, ou seja, igual composição global em diferentes temperaturas, enquanto que esta aqui representa igual temperatura e diferentes composições globais. Fica um pouquinho mais simples observar este diagrama 3D com as superfícies líquidos projetadas e em amarelo secções de temperatura constante. Então, estas secções amarelas poderíamos chamar de superfícies isotérmicas. Estas linhas azuis são as projeções dos cortes nas superfícies líquidos. E temos 3 superfícies líquidos, uma começando no componente A puro, outra começando no componente C puro e a última começando no componente B puro. E elas se encontrando no ponto eutéctico. Para os fins de estudar essa figura, de estudar o diagrama de fases de um sistema ternário, é, como já mencionamos na aula anterior, muito prático usar um triângulo, onde estão representadas apenas as concentrações. E esse é o triângulo, chamado triângulo da base, ou triângulo das composições, para um sistema típico. No caso, o sistema bolastonite, esfena anortita. Vamos lembrar que estas linhas não são as superfícies líquidos. Estas linhas são apenas as linhas divisórias entre a região onde predomina a cristalização da bolastonite como cristal primário, a região onde predomina a cristalização da esfena como cristal primário e a região onde predomina a cristalização de anortite como cristal primário. Já nesta outra figura, além de estarem desenhadas as linhas limite e estarem escritos os nomes dos compostos de cristalização primária, estão desenhadas todas estas linhas. Estas linhas são as isotermas, ou seja, são as projeções das temperaturas. E significa, por exemplo, que um sistema que se encontra aqui onde está a letrinha A de bolastonite, neste ponto,
ele irá começar a cristalizar nesta isoterma projetada, no caso, 1400 graus centígrados. De forma que eu posso colocar o triângulo da base para olhar e projetar as concentrações, e do lado dele o triângulo onde estão projetadas as temperaturas, e conseguir saber tanto a composição do sistema como sua temperatura. Após lembrar isso, então vamos resolver o primeiro exercício. O exercício pede que, dada essa figura para um sistema hipotético de fases condensadas, que tem 3 componentes, A, B, C, sendo que esse sistema não forma soluções sólidas, seja discutido o que acontece ao resfriar o sistema desde o ponto X até uma temperatura tão baixa, onde o sistema se encontre totalmente na fase sólida. Então, inicialmente, quando o sistema está a esta temperatura superior às 3 superfícies líquidos, o sistema estará na fase líquida. Nós teremos apenas uma fase, o líquido, já que esses 3 componentes A, B, C são perfeitamente solúveis, então formam apenas uma fase. Esse sistema, então, terá 4 graus de liberdade. Um deles já foi escolhido, que é o grau de liberdade da pressão. Então, nós ficamos com mais 3 graus de liberdade. A temperatura e 2 das composições. À medida que esse sistema está sendo resfriado, chegamos à primeira superfície líquidos, que no caso desta figura corresponde ao componente C. Isso significaria que na figura do triângulo da base estaríamos no campo do componente C. Então, ao chegar à superfície líquidos, se forma o primeiro cristal do componente C. E teremos no equilíbrio esse cristal com o líquido, que terá aproximadamente a mesma composição que o sistema original, porque a massa do cristal é muito pequena comparada com a massa total. A partir de aí, continuará o resfriamento do sistema, de forma que cada vez se acumula maior quantidade de cristais do componente C puro, 100% puro, e a composição da solução vai mudando, de forma que essa solução ficará cada vez mais pobre no componente C, que é aquele que está cristalizando, até se chegar ao que seria a primeira superfície divisória no triângulo das composições, e que aqui no diagrama tridimensional é a intersecção da superfície líquidos que se inicia no componente C e da superfície líquidos que se inicia no componente A. Então, atingiremos este ponto aqui, onde começa a cristalizar também o componente A. Então, teremos a cristalização simultânea do componente C e do componente A. Ambos irão cristalizando, de forma que a solução vai ficando cada vez mais pobre em ambos os componentes, o C e o A. E as sucessivas composições estão dadas por estes pontos verdes ao longo da intersecção entre as duas superfícies.
até chegarmos a este ponto indicado como ABC, onde se encontram as três superfícies. Aqui está indicada com cor bege, que corresponde à superfície iniciada no componente C. Esta aqui na cor roxo, que inicia no componente A, e esta azul, que inicia no componente B. Este é o ponto eutético ternário, onde tem 4 fases no equilíbrio. A fase líquida, que é a solução eutética de composição fixa, e 3 fases sólidas. A fase C, sólida pura, a fase A, sólida pura, e a fase B, sólida pura. Esos 3 componentes continuarão a cristalizar até que a última gota de líquido desaparece. Após o desaparecimento de todo o líquido, ficam apenas 3 fases sólidas, C, A e B, cada uma delas 100% pura, mas todas juntas no mesmo recipiente onde foi feita a cristalização. A partir de aí, então, o sistema começa a resfriar novamente e terminamos, então, neste ponto que indica a composição global. Resumindo, então, inicialmente nós temos apenas uma fase e 3 graus de liberdade, e neste ponto e ao longo desta linha, esta parte aqui, nós temos 2 fases, o líquido e o sólido C, então diminui 1 grau de liberdade, apenas ficam 2. Ao longo desta linha, aqui na intersecção das 2 superfícies, temos 3 fases, C sólido, A sólido e o líquido. Então, diminui ainda outro grau de liberdade e ficamos apenas com 1. No ponto eutético, o sistema é invariante, porque o único grau de liberdade que nós tínhamos já foi escolhido, que é a pressão, e depois, ao final, quando voltamos a ter apenas 3 fases, os 3 sólidos, então voltamos a ter 1 grau de liberdade, e esse grau de liberdade é a temperatura. O sistema poderá ser resfriado quanto nós tentemos e consigamos fazer esse descenso da temperatura. Um pequeno resumo do que eu expliquei está aqui para vocês poderem estudar. No exercício 2, temos aquele diagrama de volastonite, esfena e anortite, que não é o diagrama de fases, é apenas o triângulo das composições, onde estão indicados as regiões onde cristalizam cada um dos compostos como cristal primário, e um triângulo onde é possível fazer cálculos para determinar as concentrações. Neste exercício não é pedido fazer um cálculo, o que é pedido é que para esse sistema de fases condensadas de 3 componentes A, B, C, que não formam soluções sólidas, seja discutido o resfriamento a partir do ponto marcado em azul, considerando que inicialmente esse sistema está na fase líquida. Vejam que esse ponto corresponde ao ponto eutético. Então, quando o sistema está a uma temperatura mais ou menos alta, superior à temperatura do ponto eutético, o sistema estará na fase líquida, uma única fase, como já falamos no exercício anterior, que corresponderá a 3 graus de liberdade. Quando diminuímos a temperatura e chegamos ao ponto eutético, os
três sólidos, volastonite, esfena e anortite, começam a se formar. Ou seja, os três componentes começam a cristalizar juntos na proporção do ponto eutêctico. Cristalizam na mesma proporção em que eles se encontram no líquido, de forma que a composição do líquido não muda. Até a última gota de líquido, a composição será a mesma, a composição do ponto eutêctico. E como esse é um ponto invariante, porque a pressão já foi escolhida, a temperatura não mudará. O único que será observado é a passagem da fase líquida para a fase sólida dos três componentes. Uma vez que todo o líquido desapareceu, nós ficaremos com três fases sólidas. Teremos apenas 1 grau de liberdade, que é a temperatura. Então, nesse resfriamento, nós passamos do sistema que tem uma fase e 3 graus de liberdade para o sistema que tem 4 fases invariante, já que a pressão foi escolhida, e finalmente para o sistema que tem 3 fases e 1 grau de liberdade. Novamente, eu fiz um pequeno resumo para vocês para a hora do estudo. No exercício 3, novamente, temos o diagrama de fases do mesmo sistema, volastonite, esfena, anortite, mas o estado inicial corresponde exatamente a essa concentração, que é uma concentração que corresponde à intersecção da superfície líquidos da esfena e da anortite. Isso significa que inicialmente nós teremos um líquido que terá os 3 componentes com essa composição, ou nessa proporção. À medida que a temperatura desce, chegaremos a uma dada temperatura onde exatamente é a intersecção das duas superfícies líquidos, e que corresponde, claro, à linha divisória entre anortite e esfena. E nesse ponto começam a cristalizar simultaneamente esfena e anortite. Ou seja, não existe um cristal primário. Esfena e anortite cristalizam juntos. Então, nós passamos do sistema de uma fase e 3 graus de liberdade, passamos diretamente para um sistema com 3 fases: esfena sólida, anortite sólida e um líquido. Esse sistema vai continuar resfriando, porque ainda tem o grau de liberdade e temperatura, e então, na medida que ele resfria, sua composição irá mudando ao longo desta linha. Cada vez teremos mais cristais de esfena, mais cristais de anortite, e a composição do líquido irá mudando e ficando cada vez mais pobre em esfena e mais pobre em anortite, até chegar ao ponto eutêctico. No ponto eutêctico, então, volastonite começa a cristalizar. Teremos 4 fases: esfena sólida, anortita sólida, volastonite sólida e um líquido que tem a composição do eutêctico. Novamente, então, o sistema será invariante, irão cristalizar os 3 componentes até desaparecer a última gota de líquido. E aí, então, teremos novamente 3 fases que irão permitir que a temperatura comece a diminuir de novo, e então esses 3 sólidos irão ficar cada vez mais frios, porque temos
um grau de liberdade além da pressão que já foi escolhida. Aqui está uma pequena explicação desse sistema e passamos então para o exercício 4, onde tem um diagrama de fases de um sistema hipotético. Esse sistema não existe, é um sistema criado aos fins de estudo, parecido com o sistema anterior, mas com valores de concentração hipotéticos. Ele tem o componente A, B, C, e o ponto original se encontra perto da linha divisória, mas ele se encontra dentro do campo de cristalização do sistema B. Então, novamente, pede que seja visto o que acontece com esse sistema. E para saber o que acontece, nós temos que traçar uma linha que vai desde o vértice do componente B e passa pelo ponto que foi dado. E vejam que é escolhido traçar a linha desde o ponto B, do vértice B, porque B é o composto que cristaliza primeiro, ou seja, B é o cristal primário. Então, sempre se traça aquela linha que dá composições do líquido desde o ponto do cristal primário até o ponto do sistema global, que é o pontinho azul. Traçada essa linha, observamos que essa linha cai diretamente no ponto eutértico. Vejam que é necessário traçar essa linha com muito cuidado, porque um pequeno desvio irá fazer que essa linha fique por cima ou por baixo do ponto eutértico. E isso fará a maior diferença. Se a linha vermelha está traçada passando diretamente pelo ponto eutértico, que é o que acontecerá? Irá cristalizar primeiro o componente B e teremos uma solução dada por este pedacinho muito pequeno da linha vermelha. Ou seja, o sistema vai evoluir de aqui até a ponta, até o extremo da linha vermelha. Estas serão então as composições do líquido. Só que, após cristalizar um pouco do componente B, chegamos ao eutértico. E então irão cristalizar, ou começar a cristalizar, o composto A e o C simultaneamente com o B. Então, nós passaremos do sistema inicialmente na fase líquida, que diminuiu sua temperatura, chegou à primeira superfície, que é a superfície do componente B, começou a cristalizar o B, a mudar a composição do líquido, ficando cada vez mais pobre em B, até chegar diretamente no ponto eutértico. Então, vamos passar de 2 fases nesta região, direto para 4 fases no ponto eutértico. Novamente, então, esse será o líquido eutértico, que terá composição invariante, e teremos as 4 fases no equilíbrio B, A, C e o líquido eutértico, até todo o líquido ter cristalizado. E, posteriormente, o sistema, então, continuar resfriando. Vejam que se eu tivesse traçado esta linha erroneamente, não tivesse passado exatamente pelo ponto azul e tivesse ficado um pouquinho mais para cima, a situação seria completamente diferente, porque o cristal secundário seria o componente A. Então, eu passaria da cristalização de B para depois a cristalização simultânea de B e A, para só então chegar ao ponto eutértico. E se eu tivesse errado do outro lado, ou se eu tivesse feito essa linha um pouquinho para baixo, tivesse começado a cristalizar B,
até chegar à intersecção entre a superfície líquidos de B e C, ou seja, a linha divisória entre B e C, então tivesse continuado a cristalização simultânea de B e C, para só depois de um pouco mais de cristalização de B e C e resfriamento do sistema, chegar ao ponto eutérmico. Isso significa, então, que temos que ter muito cuidado em como traçamos aquela linha para não dar lugar a um erro na interpretação do exercício. Então, acabamos com este exemplo a discussão de alguns casos típicos de sistemas ternários de fases condensadas.